Bom, pessoal, tô gravando essa aula com base em alguns exercícios que o pessoal me enviou para vocês terem uma noção do que não fazer, tá? E algumas coisas do que fazer também, que é legal. Qual que era a ideia, né, inicial? Era ter um banco de dados para registrar uma série de servidores, não servidor de computador, servidores públicos, servidores funcionários, vai ser tudo a mesma coisa. Então a ideia é que cada servidor estivesse vinculado a um cargo, tá? Então o servidor ele tem um cargo dentro de uma instituição. Ele tem que estar vinculado a uma cidade e, lógico, essa cidade tem que estar vinculada ao estado. Dessa forma a gente consegue, por exemplo, fazer uma seleção, né, depois que os dados estiverem preenchidos, uma seleção completa, por exemplo, de todos os servidores do estado X, ou de todos os servidores da cidade tal, ou de todos os servidores que estão no cargo tal e no estado tal. Enfim, dá para fazer uma série de filtros aí. Tá? Então, vou abrir o primeiro exercício aqui. Então, normalmente não, neste caso, né, desta base de dados, a tabela mais central, aí, se é que a gente pode dizer isso, seria a própria tabela servidores. Então, o servidor, ele vai ter um ID. Aqui eu já comentei que eu costumo não deixar o nome da tabela vinculado, eu sempre coloco só ID. Não que isso seja um erro, tá? Mas a gente vê por aí mais apenas a palavra ID. Até como exemplo eu cito a mesma ideia aqui, ó. Se você fosse seguir essa regra, ID servidores, ID cidade, ID estado, você teria que colocar nome servidores, nome cargo, nome estado, nome cidade. Aqui nesse daqui eu tô até vendo, a pessoa acabou seguindo essa regra. Mas aqui no sobrenome já não, no CPF também não, no PIB também não, tá? Então, já que você está dentro da tabela servidores, você não precisa ficar colocando esse nome redundante aqui. Então ficaria ID do tipo inteiro, está correto, que seria a chave. Todas as chaves aqui estão corretas, tá? Colocaria ID em todas. O nome, no caso aqui varchar 45 também está correto. O sobrenome varchar 45, CPF um int. Tá? Aqui ele até contou a quantidade de números que teria o CPF para ser um inteiro. Lembrando que se for para fazer algumas buscas, algumas coisas, é interessante mesmo que seja int. Se você não quiser ficar programando formatação e reformatação, talvez num relatório do CPF, então se no CPF, no relatório vai aparecer só números, ótimo. Agora, se o seu sistema gera toda hora relatórios com um monte de CPF e você vai ter que fazer um programa que vai ter que pegar esse número inteiro, colocar pontos, colocar o tracinho, que é aquele formato padrão do CPF, eu recomendaria você inserir isso aqui já como varchar. Isso vai diminuir o processamento da máquina toda vez que for gerar relatório. Mas isso cada caso é uma situação, né? Tem que estudar o sistema para fazer um banco de dados, é o que eu sempre digo. Então o servidor, ele tem um cargo, então tá correto aqui, ó. O cargo está vinculado a servidor. Se passar o mouse aqui, você vê a ligação certinho, o que acontece, tá? Por sua vez, o cargo, né, mudando de tabela aqui, ele tem um nome, não precisaria nome do cargo, ainda mais com espaço, tá? Se for colocar coisa com espaço, coloca nome e cargo, tá? Colocaria só o nome, então diretor, professor, aluno, aluno não, desculpa, algum outro tipo de servidor, o setor que ele trabalha, tá? Se fosse um banco de dados profissional mesmo, para realmente ser um sistema completo, teria que estudar muito mais, com certeza que apareceria muito mais coisas, como por exemplo salário, alguma coisa desse tipo que aquele cargo traz para o servidor. A cidade, então no caso aqui, o servidor também está vinculado a uma cidade através dessa chave, está correto também, tá certo? E a cidade está vinculada a um estado, também está correto. Ah, mas aí então por que eu não coloco aqui ID estado, por exemplo? Por quê? Porque você já colocou aí de cidade. A cidade, por sua vez, está ligada ao estado, tá? Aqui eu colocaria só nome, varchar tá certo, o PIB um inteiro, tá? Que seria o produto interno bruto, o valor que aquela cidade arrecada, né? Trabalha. E o número de habitantes, colocaria número habitantes com letra maiúscula no H, tudo junto também um inteiro, tá correto. Tá? Aqui a mesma coisa, apesar de que o PIB do estado você consegue através do PIB da cidade, tá certo? Por quê? Porque
você consegue selecionar todas as cidades de um determinado estado e fazer essa conta da soma do PIB. Então você teria esse número, a mesma coisa do número de habitantes, tá certo? Mas aqui talvez facilitaria, teria um processamento a menos, então pode ser que seja interessante. A questão aqui é que toda vez que você for atualizar o PIB da cidade e o número de habitantes, você vai precisar atualizar do estado também, tá? Então talvez fazendo esse sistema automático de contagem sem ter esses dois valores aqui, você possa ganhar algum tempo. Aqui são vários exercícios, né, que a gente tem. Vocês vão perceber que eu vou dando pause no vídeo, que é o tempo entre eu trocar de um exercício para o outro, tá? Aqui no Workbench, porque ele demora alguns segundos. E se somar todos os exercícios, esses segundos podem se tornar alguns minutos e a coisa pode ficar chata. Então eu vou dando pause para dar o tempo de abrir. Então esse aqui é um outro modelo de outro aluno que me enviou. Tá? Esse aqui caprichou, colocou bastante atributo em cada uma das classes. Tá certo? Tem que dar uma aumentadinha aqui. Então vamos ver, tem uma ligação aqui, formou um círculo, né? Um giro. Mas vamos ver, deve ter alguma coisa boa aqui. Então vamos sair da tabela central aí, vamos dizer, que seriam servidores, tá? Não existe esse termo tabela central numa base de dados relacional, pelo menos eu nunca ouvi falar. Então eu só estou usando aqui mais para a gente ter uma referência de onde partir. Então aqui ó, ID inteiro, nome varchar, CPF varchar 14, já colocou o número certo aqui, contou, inclusive com os pontos e o tracinho, legal. O cargo que ele está pertencendo, então tem a ligação aqui, ó, tá correta a relação, tá vendo? Ó? O ID do cargo daqui relacionado com o ID do cargo aqui. O salário, que é um float, tá certo? No caso aqui, o servidor ele vai ter um salário e o cargo também vai proporcionar um salário. Muitas vezes esse salário aqui tem alguns outros benefícios que não é vinculado ao cargo, então pode ser que isso daqui seja válido sim, tá? E na hora de calcular aquela folha de salário, o holerite, ele pegaria esse salário, somaria com algum benefício aqui aliás, pegaria esse salário do cargo, somaria com os benefícios, etc. Teria que pensar, analisar certinho o caso para ver, mas não é errado colocar nos dois, tá? O prontuário também um varchar 10, que é como se fosse uma identificação do servidor público. A carga horária procura colocar junto, tá? E evita acentos. É uma coisa que vem lá da linguagem C, é uma herança que eu tenho, que a linguagem C, dependendo do tipo de codificação que você usa, ela não vai ter acentos, então vai dar problemas. Na verdade não é nem a linguagem C, enfim, aí a coisa vai longe. Mas eu acabo evitando, né? Resumindo, que seria a carga horária de trabalho dele, o sobrenome dele, tá certo? Colocaria o sobrenome logo abaixo do nome por uma questão de estética, só de organização. E o ID da cidade, a cidade que ele está vinculado, certinho também. Tá? Agora a cidade, por sua vez, está vinculada a um estado, então a ligação, que é o relacionamento, está correto. Nome correto, população correto, lembrando dos acentos, país correto também. Aqui, país, eu acho que é algo... Aliás, acho não. O país aqui e aqui, ó, tá redundante. Poderia deixar o país só nos estados, tá? E aí, no caso, se quisesse, poderia criar até uma tabela de países aqui e fazer a mesma ligação, assim como foi feita entre estados e cidades, fazer entre estados e países, tá certo? Mas aí depende tudo o tipo de informação. Se você quiser só o nome do país, não tem necessidade de criar. Agora, se você quiser mais informações do país, aí sim. A área da cidade, float, correto também, porque é um número quebrado. O prefeito, aliás, não pode ser um número quebrado. O prefeito dessa cidade, tá correto? O prefeito poderia ter uma ligação aqui da cidade com o servidor, tá certo? Só que aí ficaria uma ligação vindo daqui para cá e uma daqui para cá. Isso pode ser perigoso e pode dar alguns problemas, tem que estar um pouquinho mais avançado para entender. Então é melhor deixar o prefeito só como nome mesmo. IDH e região também vai achar ok. No caso dos estados, aparentemente, olhando rapidinho aqui, também está correto, legal, tem a capital aqui, lembrou desse detalhe. Mesma observação da capital, poderia estar vinculada a uma cidade, só que aí ficaria uma relação vindo daqui para cá e uma vindo daqui para cá. Tá? Um ficaria dependendo do outro. Então isso pode ser um problema, tá
tá certo? No caso aqui você teria que preencher as cidades. Aliás, desculpa, você teria que criar os estados sem inserir as capitais. Se você fosse fazer uma relação dupla dessa, aí você preenche as cidades, aí depois você preenche a capital. Só que aí na hora de apagar vai dar uma série de problemas, é melhor deixar desse jeito, mais simples, tá? A gente não está ainda com bagagem para entender direitinho. Sobre o cargo, tem o código, salário, float, carga horária inteiro, tá certo? Número de funcionários que tem nesse cargo. Aqui número de funcionários é outra coisa que eu não mostrei ainda, mas quando você fizer uma busca através de servidores, por exemplo, você sabe o cargo. Então tem um tipo de busca que você consegue contar quantas pessoas estão em um determinado cargo, então aqui seria desnecessário. Como eu ainda não expliquei isso, vamos considerar isso como correto, tá? A escala, não sei exatamente o que é essa escala aqui, mas vamos imaginar que tenha sentido. Supervisor, sim, um funcionário que supervisiona isso. Tem uma série de detalhezinhos que pode ser problemas aqui, mas vamos considerar pelo conhecimento que vocês têm até agora como corretos. Esse ID cidade tá a mais, tá? Não tem, pode ver, ele está solto sem nenhuma relação com cidades. E o ID estado também não está muito correto, porque quem está vinculado, ó, servidor está vinculado a uma cidade, a cidade é um estado. O cargo, não vejo ele como vinculado a um estado, tá? Eu vejo o servidor vinculado a um estado e o servidor possui um cargo por sua vez, né? Tá aqui, ó, a relação. Então esse ID estado e esse ID cidade eu removeria, tá, do banco. Então aqui eu deletaria e aí eu entraria na tabela cargos e deletaria essas duas informações aqui finais para evitar qualquer confusão. Julgo que nesse modelo o errinho, né, um pouco mais grave seria essa última relação aí, tá certo? Vamos para a próxima. Bom, vamos lá. Próxima relação. Fez a relação entre cidade e o estado. Então a cidade, né, no caso aqui, tem um estado, pertence, né, a um estado. Então tem a relaçãozinha, está correta. E o servidor público, chamaria essa tabela de servidor ou servidores, tem um cargo. Mas faltou uma relação, que é essa daqui, ó. Olha aqui, ó, cidade, tá? Ó, o cargo inteiro, tudo do tipo inteiro, é bom frisar isso, tá? Relacionamento entre tabelas tem que ser entre tipos iguais. E aqui faltou relacionar a cidade com servidor. Então, primeira coisa, se tá varchar na cidade, você não vai relacionar varchar com esse inteiro aqui. Então, a primeira coisa a ser modificada é o tipo de dado aqui da cidade. Tem que ser um int, certo? Então, beleza. E aí, depois a gente faz a relaçãozinha entre a cidade e a cidade aqui. Olha aqui, ó. Eu não chamei de cidade, cargo ID, nada, tá? Aqui no caso aqui, eu chamaria de ID cidade. E um detalhe, gente, muita gente está usando essas outras relações aqui, ó. E essas outras relações, elas acabam criando algumas coisas automáticas. Então, provavelmente, pelo nome desse cargo underline ID, ele criou automático isso, tá? Eu gosto mais de usar essa relação e não deixar as coisas tão automáticas assim. Esse negócio muito automático pode, às vezes, prejudicar. Por exemplo, aqui ficou pontilhado e aqui não. Eu venho aqui e deixo sem ser pontilhado. Isso aqui, gente, força a não deixar, por exemplo, que uma cidade que esteja amarrada a um servidor público seja apagada. Imagina, você amarra aqui, ó, ID da cidade 2, que representa Sertãozinho. Aí você vem aqui e apaga a cidade Sertãozinho. Vai ficar um ID 2 que não tem nenhuma relação. Por quê? Porque você apagou a cidade. Então, esse tipo de relação que eu fiz aqui, ó, o foreign key, que eu dei esse tick aqui, ó, identifying relationship, ele força isso, entre outras coisas. Tá certo? Então, esse daqui é mais um modelo. Eu nem olhei muitos atributos por conta do tempo de aula, mas vou dar uma olhada geral. A área eu colocarei como float, tá? População int, prefeito varchar, servidor público nome, a idade. Gente, não coloquem idade em banco de dados, senão todo ano, todo mês, vocês vão ter que fazer atualização desse banco. As pessoas fazem aniversário todo ano, eu já falei isso em aula. Então, em vez de idade, coloquem data de nascimento. O
teu programa que vai ler esse dado de dentro do banco de dados, que vai fazer a conta, vai pegar a data atual, subtrair da data de nascimento que vai estar dentro do banco de dados e vai fazer a conta e mostrar a idade na tela para um usuário do software, tá? Então, idade está incorreto na minha opinião, a não ser que seja um caso muito específico, tá certo? CPF inteiro aqui, eu já comentei sobre isso também. Aqui no caso do cargo, o nome varchar está certo, salário float, tá? Salário não é int, você não recebe R$1.000, você recebe R$1.000,55, tá? Número quebrado, então é float. Carga horária, vamos colocar tudo junto, vamos evitar esse tipo de espaço, também tá certo inteiro. E o setor varchar, então acho que da questão da parte de atributos tá correta. Vamos para mais um. Beleza, vamos continuar. Então, servidores como uma tabela central, cidades ID, cargos ID. Isso aqui está com cara também que foi feito com um desses botõezinhos. Não está errado, mas lembre-se do cuidado que eu falei para ter. Então, o cargo está amarrado com... O servidor está amarrado com um cargo e está amarrado a uma cidade. Tá ok, vamos ver os atributos. Servidores, a cidade. Gente, você já colocou a amarração cidade ID aqui. A cidade está aqui. Então, não tem sentido colocar aqui. Tá? Então, errado isso daqui. Você está com um dado aqui redundante, desnecessário. Vamos deletar isso aqui. A função dele, tá? A função é um pouco diferente do cargo, então tá ok. Nome, o varchar no caso, olha aqui de novo, ID cidade, ID cargo. Olha o que eu falei do negócio automático, tá vendo? A pessoa veio aqui, criou certinho os IDs, já imaginando que vai fazer a relação, e aí na hora que clicou numa dessas relações que faz as coisas automáticas, ele criou campos novos, e a pessoa deixou aqui. E outro detalhe, criou como varchar. Você não vai relacionar uma tabela que tem um inteiro com um inteiro ou uma tabela que tem um inteiro com um varchar. Você nunca vai conseguir relacionar tipos diferentes. Esses dois caras estão errados. Então, ó, quem fez isso daqui toma muito cuidado, tem muita inconsistência, tá certo? Então aí tudo bem, poderia ter colocado mais campos, né? Tá muito pobre isso daqui, só nome, põe nome, sobrenome, CPF, RG, sei lá, cria aí. Cargos. Então, o cargo tem uma cidade, também não tá certo essa cidade, por quê? Porque quem tem o servidor, quem tem a cidade já é o servidor e já está relacionado ao servidor. Um cargo eu não vejo uma relação com uma cidade, tá? Cargo é o cargo, você tem lá o cargo de professor, cargo de assistente administrativo, não tem uma cidade. Função aqui, ó, já tem a relação, esse daqui tá ruim, tá certo? Olha aqui, ó, a função já está aqui em servidor, você relacionou servidor com cargo, e aí você põe a função de novo. Então não está certo. Muito pobre aqui também, poucos dados. Então aqui você poderia pensar em salário. Bom, vocês já viram outros modelos aí bem mais completos. Tá? Numa prova, se essa questão valesse 5 pontos, eu daria 1,5 nela. Tá certo? Talvez um pouquinho mais por conta das outras relações. Vamos ver aqui então a cidade. Aí agora aqui, uma cidade tem um estado, tá certo também a relação, só que olha aqui de novo, ó, aí de estado criou como varchar e usou os relacionamentos automáticos. Costumem usar aquele último, gente, igual eu mostrei nas videoaulas. Aquele lá não faz as coisas automáticas e isso é uma vantagem pra gente nesse momento, tá? Vou deixar assim, apaguei o ID estado que estava a mais e como varchar. Cidade, ID estado. Estado ID, olha aqui de novo apareceu, tá difícil esse, cuidado, quem fez isso aí estuda porque tá bem limitado. Tem o número de habitantes, aí tudo bem, colocaria tudo junto dessa forma, número e habitantes, sem H, hein, complicado, hein, número habitantes, tá, município, pô, você está na cidade, você põe um campo município? Não, põe o nome da cidade, alguma coisa assim, certo? Aqui estados, o governador, ok, país varchar, região varchar, beleza, tá legal aqui a tabela estado, tá? Colocaria mais um ou outro atributo aqui para dar uma complementada, tá certo? Vamos para mais um. Bom, vamos lá. Servidores, o servidor está amarrado a uma cidade e a um cargo, ok, relacionamentos aqui estão ok. Servidor,
Ele tem um nome, ele tem uma data de nascimento do tipo date, aí ó, aí sim, tá? Todos têm um ID do tipo inteiro. Os relacionamentos estão corretos porque está entre inteiros. Nome, no caso aqui do cargo, tá correto varchar. Tempo de trabalho eu colocaria em servidor, tá? Não no cargo. O cargo é uma coisa que é geral para todos os servidores, tá certo? E a função, a não ser que você interprete esse tempo de trabalho como algo do tipo, para você ter esse cargo você depende do tal tempo de trabalho, mas não é o caso, tá? E outra, tempo de trabalho, se você quiser guardar tempo, você tem uma série de possibilidades, tá? Você pode guardar em anos. Se você for guardar em anos, você guardaria num tipo int. Se você fosse guardar, tem um negócio que chama timestamp, que é o momento em que o servidor começou a trabalhar, tá? Eu, em vez de tempo de trabalho entra aí como igual idade. O mesmo comentário que eu fiz para idade, tá? Todo ano você vai ter que atualizar. Eu colocaria data de entrada em exercício, data de início do trabalho, alguma coisa desse tipo. E aí eu faria a conta de acordo com a hora atual, o dia atual do momento, através de um programa que vai obter esses dados. E a função desse cargo aí também tá mais ou menos, dá para aceitar aí por conta da gente não ter muito tempo para estudar. Cidade, número de habitantes, não usem esse tipo de caractere, põe num, NUM habitantes, ou no mesmo número de habitantes. Esse tipo de caractere não é legal para coisas de programação. Tá certo? Isso daqui é coisa boa só para visual, só para mostrar para o usuário no final do processamento. Cidade tem um nome, varchar, número de habitantes inteiro, apesar do numerinho aqui tá correto. E principal forma de economia, varchar. Beleza também, pode ser. Estado, nome, taranã, número de habitantes vale o mesmo comentário, né? E vale aquele mesmo comentário. Você consegue obter através das cidades de um determinado estado, ó, pode ver, o estado já está relacionado, você consegue fazer a contagem do número de habitantes. E aí você só atualizaria o número de habitantes de cada cidade, não precisaria atualizar também do estado e fazer uma conta manual no final, o próprio sistema faria. Tá? Mas não está tão errado, tem casos que isso pode ser útil, pode ser usado. Capital, ok, e área total inteiro, área eu colocaria como float, porque pode ter um vírgula alguma coisa aí, beleza? Mas já tá melhor esse daqui já numa nota de que vale 0 a 10 aí, eu daria um 8 por aí, beleza? Até mais, dependendo do humor. Bom, o outro, só um comentário, até mais, dependendo do humor, lógico, foi uma brincadeira, né? Ninguém, pelo amor de Deus, vai me processar e falar que eu corrijo as notas através do meu humor, beleza? Servidores, saiu de servidores, o servidor tem um cargo, aqui parece ter alguma coisa escondida, não. E o servidor tem uma... Não, aqui tá errado. A cidade, gente, ó, é aquele erro que eu sempre tô falando, eu tô comentando, e esse tipo de erro não pode acontecer mais na altura do campeonato. Vamos aqui pro cargo antes. Então o cargo tem um nome, uma carga horária. Carga horária pode pôr inteiro aqui, tá? A não ser que a carga horária possa ser quebrada e você coloca como um float. Para garantir, dependendo da situação, coloca como um float, mesmo eu nunca tendo visto carga horária quebrada até hoje. Nível de responsabilidade. Não sei exatamente o que o aluno quis dizer com isso, mas vamos considerar que tá legal também. Varchar, a pessoa coloca, ele tem um super responsabilidade, muito pouca, não sei. E a tarefa desse cargo também pode fazer sentido. Aí aqui, matrícula inteira, como se fosse um prontuário, uma identificação do servidor dentro do sistema público. Nome, varchar está correto, CPF inteiro, aí entra naquela discussão do CPF. Sobrenome, varchar está ok também. Esse sobrenome também ficou para baixo, poderia ficar junto aqui do nome, tá? É só organizar isso, é tranquilo, ó. Você vem aqui e organiza dessa forma aqui, você arrasta ele para cima que já era, tá certinho, tá? Mas isso é só questão de estética, mas é importante também. Agora aqui que está o grande problema. Isso aqui a pessoa fez o relacionamento certo. Ó. Um servidor tem um cargo e um servidor tem uma cidade. Não é uma cidade que tem um monte de servidores. Não que isso não aconteça, mas é só vocês lembrarem daquela questão que eu falo aqui, ó, do Excel. Vamos abrir o Excel. Como que
Lógico, eu estou usando o Excel aqui como um simulador para o banco de dados, vamos dizer aí, tá? Mas esses nomes que vocês estão colocando, deixa eu minimizar aqui. Esses nomes eles são o seguinte, ó. Dentro do banco de dados, isso daqui vão ser as colunas, ó. Então, ID, nome, prefeitos, ID, servidores, localidade. Sempre quando vocês forem fazer, gente, alguma coisa e pintar tudo, imaginem os dados, vocês colocando dados dentro desse banco. Então o ID vai ser nome, Sertãozinho, prefeitos não, né? Uma cidade não tem prefeitos, a não ser que seja São Paulo, que tem aquelas subprefeituras, etc. Mas prefeito, José. Servidores, aí você vai colocar os servidores aqui, ó, 1, 2, 3, 4, porque o ID, né? É assim que vai ficar, ó, tá vendo? É o ID do servidor, você vai relacionar, o servidor mesmo tá aqui, nome, sobrenome, mas o ID tá aqui. E aí, numa busca, como que você vai fazer? Ah, eu quero todos os servidores da cidade de Sertãozinho. Aí o banco de dados vai te devolver isso aqui, ó, 1,2,3,4,5. O que você vai fazer com isso? Você vai ter que ficar quebrando cada esse texto que ele vai te devolver, você vai ter que ficar quebrando aqui, ó, 1, 2 e outra, é inteiro ainda por cima. Se fosse varchar ainda dava para perdoar, mas de forma ruim, não dá nem para perdoar, nem varchar, perdoe. Agora inteiro você só consegue guardar um número. Como que você vai guardar uma série de itens aqui? Então coloca num papel, tenta preencher os dados, porque você vai perceber o seu próprio erro fazendo assim. Tá certo? Então, isso daqui, ó, é erro grave, servidores. Isso daqui é erro grave por quê? Porque eu estou falando toda a aula insistentemente. Então, na verdade, é dentro da tabela servidores, você vai colocar ID cidade, tá? Do tipo inteiro também. E aí, você vai fazer a relação. Como você vai fazer a relação? Você vai pegar a ID da cidade e relacionar com a ID da cidade aqui, e essa relação aqui você pode deletar, inclusive você pode deletar até o ID que estava aqui, que ele não deletou pelo jeito, mas enfim, eu deletei a relação errada, por isso que ele não deletou, né, cabeção. Vamos fazer de novo aqui. Então ID, eu deletei a relação que eu apaguei, que eu criei. Então ID cidades do tipo inteiro. Aí venho e faço a relação aí de cidades com a de cidades e venho aqui no foreign key e coloco isso para ser forçado. Um servidor tem que estar relacionado a uma cidade, e se alguém tiver já relacionado a uma determinada cidade, a cidade não pode ser apagada para o banco de dados não ficar inconsistente. Tá certo? Agora sim, então um servidor ele tem uma cidade, ele não está vinculado a mais de uma cidade. Tá? A não ser que ele tenha mais de um trabalho, mas aí a gente entra em detalhes que aí só quem está mais avançado na modelagem de banco de dados vai conseguir interpretar. Vamos no básico. E uma cidade tem uma relação direta com os estados. E aí outro erro grave, inteiro com varchar, isso não vai funcionar, tá? Então aqui relação entre dados iguais do mesmo tipo, isso é outro erro grave. Considerando esses dois erros graves, eu daria, numa questão que valesse 10, eu daria nota 5 para isso daqui, tá? Até porque esses erros são graves e tá muito batido. Eu estou falando toda a aula isso. Então não pode errar mais isso, tá? Governador varchar está certo, capital varchar está certo. Número de cidades. Isso aqui também tá correto, mas você poderia obter por aqui, tá? Por quê? Porque você tem a relação. Opa, eu estou falando errado aqui. Eu nem vi. Outro erro grave, na verdade, a cidade pertence a um estado, não o estado tem um monte de cidades, senão vai acontecer a mesma coisa que eu falei na questão de servidores e cidades. Então essa relação também não está correta, tá? É para deletar ela. Dentro de cidades você vai ter o ID do estado, ó. Cuidado, gente, isso daqui eu estou falando muito, não pode errar mais isso, ainda mais tipos de dados, isso aqui é muito básico, tá? Relação entre tipos de dados iguais sempre. Então, vou relacionar a cidade, desculpa, coloquei o nome errado aqui. Seria ID estados, né? ID, na verdade, não é estados, estado, porque é um estado. A cidade possui um
Possui não, pertence a um estado. Mesma coisa que foreign key, já era. Tá certo? Então, número de vereadores, aí sim tá certo, porque você não tem essa informação em outra tabela. E no caso aqui, número de cidades, você consegue aqui, ó, você consegue fazer um filtro, ó, me dá o número de cidades do estado tal, e aí ele vai te devolver, já o próprio banco de dados faz isso. Mas, considerando o nível que a gente está, consideraria isso correto. Esse banco, devido aos erros graves que tiveram, eu realmente daria uma nota baixa para ele, beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá, mais um. Servidores, cargo, cidade, tá certo as relações, ó, certinho. CPF varchar, nome varchar. Poderia ter colocado um pouco mais de informação, mas tá bom. Pelo menos as que colocou tá certinha. Tabela de servidores tá correta. Tabela de cargos, nome varchar, salário int, colocaria float, tá? Daí um pequeno erro. Carga horária, int, tá ok. Função varchar, beleza. Não sei exatamente o que o pessoal quer dizer com essa função, mas considerando o tempo de estudo do sistema, né? Eu sempre falo, para você montar um modelagem, você precisa estudar muito o sistema. É para isso que tem os analistas de sistema, o pessoal que vai fazer as auditorias, não veio o termo agora, mas é como se fosse uma auditoria, né? Vai fazer uma visão geral de como que a empresa funciona para poder montar o sistema. Então vamos considerar que isso está certo, a gente não tem tempo para ficar estudando tudo isso. Questão da cidade, o nome está correto, a população ok, área, varchar, área, float, tá? Coloca float aqui, não varchar, né? Os tipos de dados não tá muito bom aí. E no caso aqui, toda cidade tem um estado, tá amarrado aqui, tá certinho a amarração. Nome, região, governador e PIB, ok também. O PIB também, dependendo como for, poderia ser um float, tá? Teria que dar uma olhada melhor aí. Mas esse modelinho aqui tá até que razoável, errou alguns tipos de dados, mas os relacionamentos está tudo correto. Vamos para o próximo. Bom, esse daqui é um outro modelo. O que eu poderia dizer assim, quando eu vejo esse modelo, eu penso, a primeira coisa que vem na minha cabeça seria, ó meu Deus, o que arrumaram com isso, tá? Tentando aqui colocar numa posição que dá para visualizar tudo. Tá um rolo de relacionamento, isso daqui não pode, tá, gente? Tomem cuidado. Esse aqui, quem fez esse modelo aqui, pensa e estuda bastante, assiste tudo minhas videoaulas dos erros mais básicos, porque tá muito esquisito essas relações. Eu nem olhei ainda, só bati o olho, mas tá esquisito. Vamos ver agora para detalhadamente. ID inteiro, ele tá como uma chave estrangeira aqui. Então vamos lá, nome, varchar, sobrenome varchar, RG varchar, CPF varchar, CPF varchar, teria que ter mais aqui, tá? Se fosse considerar os pontos e o tracinho. Data de nascimento, date está certo. ID cargo int. Simplesmente não sei o que é exatamente esse ID cargo int, ele não tem. Tá. Faz sentido, um servidor tem um cargo, então faz sentido. Eu só não estou conseguindo entender ainda porque que tá rosinha essa chave aqui, ó. Deveria estar amarela como nos outros, que seria a chave primária. Eu acho que isso aí está acontecendo por causa desse relacionamento. Eu vou deletar ele e criar da forma correta. Tá? Eu estou achando que a pessoa fez... Ah lá, agora ficou amarelinho. Quando você clica no relacionamento, você tem que clicar primeiro na chave estrangeira, depois na chave primária. Eu acho que a pessoa fez ao contrário. Então, ó, quem que é a chave estrangeira? Essa e depois a chave primária. Nossa, ficou um negocinho na frente. Olha lá. Agora sim, ó, tá vendo? Ficou amarelinho. E aí agora, vixe Maria, peraí que não ficou certo não, ah não, é essa relação aqui, desculpa, ficou certo assim ó. Então você tá vendo, ligou o ID do cargo, um servidor, com o ID do cargo lá do servidor aqui em cima. Aí né, coloca aquele Identifying Relationship e tal, pá. Então a pessoa ligou errado, tem que clicar primeiro na chave estrangeira. Agora vamos ver o outro relacionamento aqui que eu não tô conseguindo entender, esse. ID com ID identificação. Para mim não está fazendo o menor sentido isso, tá certo? Eu vou remover simplesmente essa relação. Não sei nem para que ela existe. Vou arrancar tudo aqui, tá? E aí esse ID identificação não está fazendo sentido. Eu vou deletar ele. Nome do cargo do tipo varchar, beleza? Colocou o NN aqui, é not null, é para não deixar de forma alguma um usuário consegue preencher o banco de dados e deixar esse nome do cargo em branco, tá? É só um tiquezinho, se você tirar
ele volta a ficar clarinho aqui, e aí o usuário consegue inserir um dado sem ter o nome, tá? É questão de detalhes aí mais importantes que eu não mostrei ainda, mas beleza. O nível inteiro também não sei exatamente o que é esse nível, mas vamos supor que a pessoa pensou num nível como nível 1, 2, 3, 4, 5 daquele cargo. Só que na verdade quem tem nível é o servidor, não é o cargo. O cargo é o cargo, tá? A cidade e o estado do cargo, totalmente sem nenhuma ligação com a cidade ou estado daqui, tá? Dois campos totalmente perdidos, errado, tá? Então vou deletar isso aqui também. A única coisa que ficou mais ou menos certa aí foi o que sobrou, que na verdade foi o nome e o nível, tá certo? Então relacionamentos errados, tipos de dados errados, dados, atributos errados, não tá legal. Vamos ver o que mais de servidor. Então o servidor, ele tem um estado, desculpa, o servidor ele tem uma cidade. Só que, gente, ó, relacionamento ao contrário de novo, tá vendo? Ó, ficou rosinha aqui, pode parar. Só do é o Workbench que mostra isso. Outras ferramentas podem ter outras cores, etc. E aí, gente, se você está relacionando o servidor com uma cidade e a cidade está amarrada a um estado, por que você está relacionando também a cidade a um estado? Então, ó, essa relação não existe. E essa relação aqui, apesar dela existir, ela está feita ao contrário. Então, vamos fazer ela certa. Cidade com cidade. Beleza? Aí, esse ID cargo... Ah, não, tá certo. Esse ID cargo é da outra tabela. Então, vamos ver aqui nos servidores. Eu vou tirar esse estado aqui, que não faz o menor sentido estar aqui. Vamos arrumar essa relação chip aqui, para ficar aquele jeito que eu falei. Vixe, esse aqui teve bastante coisa, hein? Vamos ver, servidor, tem o nome, sobrenome, RG, CPF, mesma coisa que a gente tinha falado, data de nascimento, ok. E renda inteiro, renda seria float, né? O cara tem uma renda, seria um float. Beleza, agora ficou mais ou menos, ficou melhor. Cidade, então está relacionada aqui. Então, uma cidade, ela tem o nome, não precisa de nome cidade, porque já está dentro da tabela cidade. Um CEP, o CEP que eu colocaria também como float, como varchar, tá? Mas, enfim, dependendo da busca, pode ser a mesma história do CPF. Logradouro, varchar. Endereço, logradouro, mesma coisa praticamente, né? Logradouro seria onde, rua, esse tipo de coisa. Endereço não precisaria, né? Se você tem o logradouro e o número, então desnecessário o caso aqui do endereço, tá certo? Então também não precisaria. Estado, sigla, ok, legal, varchar, mostrou que entendeu a história aqui do tamanho. Então, varchar 2, região, varchar 20, também interessante. O nome do estado, provavelmente deve ter olhado. A maioria dos estados, aliás, todos os estados devem ter nomes menores que 20. Tá? Cuidado com essas limitações aí, tem que estudar bem para fazer isso. E o relacionamento, a mesma coisa, tá? Ao contrário, tá? Ao contrário. Então, você vem aqui, clica aqui no estado e no ID estado. Aí fica do jeito certo. Tá bom? Então é esse, vamos para mais um. Gente, esse aqui é o banco de dados que tiraria nota 0 na questão, tá? Eu repeti muito, é até absurdo chegar na altura do campeonato um banco de dados desse tipo. Tanto de vezes que eu já falei que esse tipo de coisa não dá. Sinceramente, não tem nenhuma relação, nenhum relacionamento entre tabelas. Eu não sei de onde surgiu mercearia, categoria, açougue, cama, mesa e banho, funcionário. Não estou vendo nada de servidor. Dá a impressão que é um banco de dados de outro modelo que eu pedi. Mas mesmo que for um banco de dados de outro modelo que eu pedi, o que é isso? Carne bovina, frango, isso aqui são dados, gente. É hora... Aqui açougue, teria na verdade uma tabela aí, ó, tipo de carne. Aí nome, região, alguma coisa assim, para depois preencher os dados. Isso daqui é dar arroz, mercearia, arroz, farinha. Loucura, gente. Quem fez esse trabalho, repense e estude muito, porque não tem condições de passar de ano. Tem que fazer a matéria tudo de novo. As videoaulas estão aí. Sempre eu falo que dá para recuperar, tá? Sempre eu falo para não desistir, mas a recuperação não vem parado à toa assistindo uma aula ou outra, tá? Não tem condições, eu não vou nem gastar energia de corrigir isso daqui, porque tá praticamente tudo errado, tá certo? Vamos pro próximo.
Bom, vamos lá. Esse aqui já está com a carinha melhor. Então vamos lá. Cargos, beleza, relacionou cargo com cargo, cidade com cidade, certinho. Servidor, então, tem o ID, o nome varchar, RG varchar, CPF varchar, naturalidade varchar, sexo varchar. Aqui poderia pôr varchar 1, tá? Porque seria M ou F, mas enfim, tá tranquilo. E um campo varchar 45 sem nome. Esquisito, tá? Tem que apagar, isso aqui tá errado. Cargos, então no cargo tem o cargo varchar, salário do cargo, também não é varchar, salário vai ser float. Aqui como cargo eu colocaria nome do cargo, não cargo, cargo horária, também um inteiro aqui, setor ok, varchar e cargos call, isso aqui parece que é aquele clique a mais que a gente dá na hora de criar o dado, né? A hora que a gente dá aquele enter, ele cria automático um campo abaixo, então arranca isso. Não vem com poluição aqui. Cidade, então tem o bairro varchar, beleza, bairros, plural, cidade, não pode colocar todos os bairros no único campo. Então bairro é uma característica do que? De ter outra tabela, bairro, tá? Bairros, e aí você faria o ID entre a cidade, o bairro pertenceria a uma cidade. A mesma ideia dessa relação aqui entre cidade e estado. A relação de cidade para estado é a mesma coisa da relação de bairro para cidade, tá certo? Apareceu plural, repensa, revê, dá uma olhada que provavelmente vai ter algum problema. Mais dois campos perdidos, soltos, sujos e ignorados aqui. A população também inteiro. Essa pessoa aqui está errando muito os tipos de dados, tá? Todos os tipos de dados com problemas aí. Os relacionamentos parece que entendeu bem. Esse ID cidades muito errado, erro chatinho, tá? Perde ponto. Por quê? Porque você não vai ter uma série de cidades. Já expliquei em um dos exercícios em uma das correções anteriores aí dessa própria aula. Região, beleza, área inteiro ou float no caso, né? Governo, seria governador aqui ou partido do governo, sei lá, e o nome. Beleza, alguns errinhos, mas assim, não seria caso de abandonar. Vamos para mais um. Bom, mais um bagulho muito louco aqui, né? Tô brincando. Vamos ver como que tá. Esse aqui ele criou até uma tabelinha a mais, tá? Que seria a tabela professor, que confesso que não tá muito interessante não, mas vamos lá. Tem o servidor. Esse servidor ele vai ter um endereço, a pessoa relacionou endereço do tipo varchar com cargo do tipo int. Totalmente errado. Na verdade, aqui o que deve ter acontecido? A pessoa só clicou errado, tá? Porque se olhar aqui embaixo, ó, já tem o ID cargo, só que do tipo varchar. Então, na verdade, esse ID cargo que é feito para fazer a relação, ele é do tipo int. Oxe, aí vamos apagar aqui. E aí sim eu vou fazer, ó, cargo, tem que clicar no lugar certo, gente, com cargo, tá? Então servidor tem um cargo, aí aquela história, né, para tirar o pontilhado, você vai lá, aqui endereço varchar, ele ficou como primary key no endereço, eu tiro isso aqui, porque senão não faz muito sentido. Essa tabela do servidor estaria correta aí, digamos, beleza? Só que no servidor também tem uma cidade, não é o cargo que tem uma cidade, ó. Essa relação aqui não é do cargo para a cidade, é do servidor. Então essa relação você tem que migrar ela, tirar ela daqui, né? Elimina. Então tem bastante errinho, tá vendo? Elimina ela daqui. Aqui em servidor você cria o tipo ID cidade, porque é o servidor que está vinculado a uma cidade. O caps apertou aqui. O tipo é int, por quê? Porque relação entre tipos de dados iguais sempre. Então vamos ticar aqui que ela sumiu, cliquei, ID cidade, beleza. Então já temos essa relação. Por enquanto esquece aqui essa tabela professor, que ela é um extra aí que o aluno colocou. Vamos ver o que ela é depois. CPF, endereço, beleza. Cidade, vamos ver cargo aqui, nome, registro, descrição, horário. Esse horário não sei exatamente o que é, mas beleza, deve ser o horário de funcionamento.
Talvez eu criaria horário de entrada, horário de saída, carga horária como um inteiro, tá? Não assim, ficou meio esquisito. Mais perdoável. Cidade, nome, varchar, área, float, endereço, varchar, população, int, correto. E aí o relacionamento entre o estado e a cidade está correto também, só que, olha o tipo de dado, o erro que já não foi sem querer. Você vê que a pessoa errou em todos os casos, então tá falhando aí. Então, pá, beleza, agora sim. Estado, nome, área, float, população como int, né? População inteira, não é varchar. E a sigla, como um varchar, poderia ter colocado varchar 2 aqui, alguma coisa desse tipo. Agora vamos ver o que arrumou com esse professor aqui. O professor tem um cargo. Na verdade, o cargo é de professor, na minha visão, tá? Aí, no caso, o professor poderia até... Na verdade, assim, ó, eu não enxergo a tabela professor existindo. Eu enxergo o servidor com o cargo de professor. Então, essa tabela eu eliminaria. Pode ver que tem muita coisa redundante, ó, nome, CPF, horário. Tá vendo? Ó, tá tudo coisa que já existe nas duas tabelas. Isso daí já dá para identificar que alguma coisa está repetida. Então, eu vou deletar. Beleza? Aí aqui seria o caso certo. Lembrando que tem que arrumar as relações aqui para elas ficarem com aquele Identifying Relationship habilitado. Vamos para mais um. Ó, esse aqui já deu uma incrementada. Criou aqui uma secretaria. Mas vamos ver. Vamos no básico antes. Depois a gente vai para a secretaria. Odeio quando acontece isso. A setinha. Aí agora foi. Então vamos lá. Servidor. Então, nome, pode ver que está azulzinho, ele deve ter ticado todos os not null, tá? Obrigando o preenchimento de todos os campos. Tá, beleza, não há problemas nisso não. Nome, sobrenome, CPF, RG, todos com o tipo certo, data de nascimento correto. Cidade do servidor, beleza, então vamos ver qual que é a relação aqui, ó. Cidade com cidade, os duas do tipo inteiro. Cargo. Cargo com cargo e secretaria com secretaria. Tá certinho os relacionamentos. Só não analisei o que é essa secretaria ainda, mas vamos ver. Cargo. Então tem o nome, tem a função, beleza. Tá bom também. Poderia colocar um pouco mais de coisa, mas beleza. Nome, varchar, estado. Aí relação entre estado e cidade. Perfeito também. Os dois do mesmo tipo. Prefeito da cidade, área, float, população int. Muito bom. Mesma coisa aqui no estado, os comentários sobre área e população. É a mesma história que eu já falei, que poderia, a partir da tabela cidades, fazer uma seleção e fazer a soma de toda a população de toda a área. Tá? É possível fazer isso através do banco de dados, mas dependendo da situação até vale a pena colocar aqui repetido. Tá? Com aquelas observações que eu comentei em outros casos aí. Capital, região, nome. Beleza, vamos ver o que é essa secretaria. Então, a secretaria tem um nome, tem um secretário e tem o número de servidores. Tá? Como eu estou enxergando essa secretaria como se fosse uma subdivisão interna. Aí, tipo, tem uma secretaria dentro de uma instituição do governo, aí alguma coisa. Essa secretaria vai ter um nome. Vai ter um secretário, que seria um chefe principal, e vai ter um certo número de servidores. E aí, todo servidor público ele pertenceria a uma determinada secretaria. Tá? Eu não sei exatamente se é assim que funciona, até acredito que não, numa forma geral, mas vamos supor que exista uma parte do sistema que seja assim, então eu vou considerar isso como correto. Beleza? Mas é legal a iniciativa aí de criar uma tabela a mais. Vamos lá, nosso último modelinho. Aparentemente, vamos ver aqui, já vi algumas coisinhas que não tá legal. Vamos lá. Um servidor tem um cargo, então tá aqui o relacionamento, tá beleza. Opa, tá beleza não. Varchar, do tipo varchar, tem que ser int. Sexo, varchar, pode ser menor. CPF inteiro, aquele que a gente já discutiu bastante. E o nome, varchar 45, beleza. Um servidor, ele pertence a uma cidade, aquela história, erro grave. ID servidores dentro da cidade. Tudo bem que a cidade tem vários servidores, mas no banco de dados você não pode fazer isso, porque senão você não vai conseguir fazer as buscas depois. Já foi falado isso em uma outra correção dessa mesma videoaula lá mais ou menos na metade da videoaula. Então, errado, o ID do servidor tem que estar aqui relacionado ele a uma cidade. Eu diria que um servidor está vinculado a uma cidade e um servidor possui um cargo, tá? Então, errado aqui. Estado. Então,
Errado também. Mesma coisa daquele outro. Dá impressão estranha. Eu falei muito isso na aula. Então, é ID, cidade. Desculpa, aqui dentro de cidades. ID, estado, relacionado com esse ID do estado aqui. Não um monte de cidade dentro do estado. Território, um float aqui seria. Tá? Bairros também está errado. Também cometeu o mesmo erro de outro aí. Só que aqui ele colocou como varchar. Tá? E localização, teria que ver no GPS como funciona os itens de localização. Eu acredito que devem ser 2 ou 3 parâmetros. Então você poderia colocar 3 parâmetros aqui. Latitude, talvez do centro. Entendeu? Latitude não, viajei agora. Ou não conheço exatamente o sistema de GPS. Então não sei, mas tem as coordenadas lá normalmente. São alguns números que colocaria aí. Você colocaria um campo para cada coordenada. Não seria do tipo float, não seria do tipo int, imagino que seria do tipo float. Bom, gente, acho que deu para ver a maioria dos tipos de erro. Muitos erros se repetem, tá? Esses erros que eu frisei realmente são inaceitáveis na altura do campeonato. Não podem mais acontecer. Tem um monte de videoaula fazendo essas correções. E a minha sugestão é que vocês assistam essa videoaula, anotem todos os erros de todo mundo e façam como se fosse uma lista de checagem. A hora que você terminar o seu modelo numa prova, em um eventual teste, você, ou na vida real mesmo, você passa essa lista de checagem para ver se você não cometeu nenhum desses erros básicos. Porque esses erros que eu frisei, realmente a maioria dos professores acabam tirando muita nota dos alunos. Tá? Não pode acontecer. Ok? Abraço.